Mas agora, e se eu não receber o meu produto, o que eu devo fazer? Bom, hoje em dia é muito raro isso acontecer. Acontecia mais antigamente, confesso. Mas hoje em dia, depois dessas atualizações, é muito difícil ver alguém reclamando de que não recebeu a sua mercadoria. Pois bem, quando a gente compra, faz uma compra, vai aparecer ali no nosso pedido o prazo máximo para você recebê-lo. Caso aquele prazo encerre e você ainda não tenha recebido, você pode abrir uma disputa logo de cara para ter o seu reembolso, porque a gente precisa contar com outras possibilidades. A de que o seu produto realmente atrasou, pode acontecer. Pode ser que ainda não esteja atualizado no sistema dos correios. É muito raro, mas também pode acontecer. Então tenta conversar com o vendedor antes, porque se o vendedor realmente postou a sua mercadoria, ele pode estender o prazo de entrega automaticamente. Aí você vai ter que esperar acabar esse outro prazo de entrega que ele estendeu para daí abrir a disputa. É sempre muito bom avaliar a situação. Porque, por exemplo, se é um vendedor que você sempre compra, já conhece a loja dele e de repente atrasou um produto, você sabe que ele entrega certinho, então pode ser que não seja culpa do vendedor. É sempre legal tentar conversar ali no chat num primeiro momento, só você e o vendedor, que ele pode te dar ali algum esclarecimento do que você deve fazer. E quando você abre uma disputa, o vendedor também tem um prazo para responder a essa disputa. Se ele não responder nada, essa disputa já vai ser dada como ganha automaticamente ao seu favor. Agora, se você recebeu um produto avariado, estragado, que não funciona, quando você for abrir a disputa, você vai precisar de provas. E aí a importância daquele videozinho que eu mostrei para vocês, abrindo ali o pacote. Além de fotos que você vai anexar ali no processo certinho, vai te ajudar bastante. Você precisa ter essas provas, porque senão simplesmente o vendedor vai lá, recusa a sua disputa e fica tudo por isso mesmo. Depois de abrir a disputa, anexar todas as provas, vai ter aquele período de dias, se eu não me engano é de 2 a 3 dias para o vendedor responder ali, né, dar um parecer. Se por acaso ele recusar a sua disputa, você ainda pode recorrer ao AliExpress para que ele resolva a parada, digamos assim, e decida quem vai ganhar essa disputa. Porém, se você tem as provas, as fotos, os vídeos, não tem do que se preocupar. Eles são muito certinhos em relação a essa questão de disputa, então você pode ficar tranquilo. O importante é realmente ter as provas. Só que você, como comprador, também não pode agir de má fé, porque os compradores também possuem notas internamente ali, pelo menos dentro do AliExpress. Então, se você é um comprador com uma nota boa, que os próprios vendedores te avaliam bem, compra com uma certa frequência, tá sempre ali interagindo, avaliando os vendedores que você compra. Isso, de certa forma, te traz credibilidade ali dentro do site. Você fica com esse histórico lá e numa possível abertura de disputa, que você precise do intermédio do AliExpress, isso com certeza vai te ajudar. Então, se você for abrir uma disputa, abra a disputa quando realmente essa disputa for legítima, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o risco das taxas, uma dúvida muito grande também para quem está iniciando na importação. Vou começar falando a realidade nua e crua do nosso país. Você pode sim ser taxado em qualquer mercadoria que ultrapasse $50. Na teoria, é mais ou menos isso. O imposto da importação, para quem não sabe, é o imposto que a Receita Federal calcula e aplica na sua mercadoria assim que ela chega na alfândega brasileira. A regra para a taxação é a seguinte: a alíquota do imposto de importação é de 60% do valor do produto acrescido de frete e seguro, conforme dispõe a Portaria 156/99 em seu artigo 1º. O valor da tributação não pode ser maior que 60% do valor da sua mercadoria, nem ultrapassar R$3.000. E em alguns estados, em cima do valor da taxação, ainda pode ser acrescido o ICMS. E tem mais um detalhe: caso o vendedor declarou ali um valor menor da sua mercadoria e ao receber ali na alfândega eles desconfiaram disso, eles podem sim aplicar multa. E essa, meu amigo, dói no coraçãozinho, viu? Vejamos o que diz o site da Receita Federal em relação a isso. No caso da falta de pagamento, de falta
falta de declaração ou de declaração com valor inexato, aplica-se a multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou a diferença de impostos de importação calculados sobre o valor declarado, efetivamente praticado ou arbitrado das mercadorias ou frete. Vamos supor que você comprou um celular, um iPhone. Tem iPhone para comprar no AliExpress e ele vem na caixinha do iPhone. Então não é uma caixinha ali com volume muito grande, mas se você pegou um fiscal de mau humor naquele dia e o seu vendedor foi lá e declarou $10 no seu celular e tá bem ali na cara de que o vendedor declarou um valor menor. Então, fora aquele 60% e ICMS, ele ainda vai incidir uma multa de 75%. Só que essa multa seria em cima do valor real do produto. Como que o fiscal vai saber, né, qual que é o valor real ali do iPhone? Eles vão chutar. Essa que é a realidade. E aí é sorte, mas essas multas normalmente não costumam ser multas baixas. Por isso que eu digo que não vale a pena declarar um valor muito mais baixo quando a mercadoria é de valor, porque esse risco você corre e é grande, tenha ciência disso. Mas então, o que eu posso fazer para me livrar dessa multa caso eu queira comprar um celular, um iPhone lá pelo AliExpress? Aí você combina com o vendedor dele declarar um valor um pouco maior que os $50 que é previsto por lei, que se for superior a $50 você já vai pagar imposto de importação. Você combina com ele de declarar 55, $65, porque é muito melhor você pagar a taxa de importação em cima desses $65 do que ele declarar $30, o fiscal perceber que é um celular e te aplicar fora os 60%. Fora o ICMS, ele vai te cobrar ainda a multa. Vocês entenderam? E no cenário de que a sua mercadoria não foi taxada, passou de boa lá pela alfândega, você não precisa se preocupar com nada, simplesmente a sua encomenda vai seguir para entrega para o seu endereço normalmente. E realmente, se você for taxado, você vai precisar acompanhar no código de rastreamento ali do aplicativo mesmo, ele vai te avisar de que houve, né, a taxação e você vai precisar acessar o portal Minhas Importações lá do site dos Correios. Por lá que você vai conseguir acessar ali o boleto, tudo certinho, para estar fazendo o pagamento dessa taxa. Mas eu vou explicar ainda um pouquinho melhor no decorrer dessa aula e como que é esse processo. Só que ainda sobre esse universo da taxação ali da Receita Federal, a verdade é que não existe um padrão assim muito certo, muito determinado. Existem mercadorias que possuem todos os requisitos para serem taxadas e não são taxadas, do mesmo jeito que existem mercadorias que na teoria passariam tranquilo sem a taxação, porém são taxadas. Mas calma que existem algumas dicas importantes para que você evite ao máximo essa dor de cabeça de ser taxado. Vou te falar sobre elas agora. A primeira é cuidado com o tamanho do pacote. Isso porque pacotes com volume e um peso muito grande correm sérios riscos de serem taxados. Isso porque a Receita Federal entende que se tem um pacote ali bem volumoso, bem pesado, provavelmente tem uma mercadoria de valor. Então, de repente, dependendo aí do produto que você escolheu importar para revender, vale sempre uma conversa com o vendedor quando você fecha o pedido, sempre avisando ele para que enxugue o volume o máximo possível. O volume que eu digo é a encomenda, né? O pacote ali da encomenda, que você, como comprador, compre fracionado, não compre assim 10, 15 unidades do mesmo produto. Citando meu exemplo que é smartwatch. A caixinha do smartwatch é assim, tem caixinha que é bem pequenininha. Só que se eu comprar 3, 4, beleza. Agora tem gente que compra 10, 15, aí é taxado na Receita Federal e fica reclamando. Mas na verdade é isso mesmo. Se você não quer correr o risco de ser taxado, fracione o seu pedido, não tem problema nenhum em fazer isso. Você vai estar aí garantindo de que não vai ter mais essa dor de cabeça. E ainda, importante, não esquece de falar com o vendedor para que ele não agrupe pedidos. Lembra que a gente já conversou sobre isso também? Então avisa o vendedor lá para que ele não junte pedidos para você não ter problemas aqui com a fiscalização. Outra dica é que os vendedores não mandem caixas com logos de empresas. Porém, essa dica eu sei que no Ali, no Shopee, é bem difícil de acontecer porque a caixa vem embalada e não vem com nenhuma logo nem nada. Mas já fica a dica caso você decida importar aí de outros sites, a caixa tem que ser sempre neutra ali, sem nenhuma informação de marca, principalmente essas marcas famosas.
Próxima dica: o preenchimento da descrição do produto precisa ser o mais genérico possível. Não mencionar marcas, modelos específicos e lembrando que essa descrição também precisa estar em inglês. Mas isso os vendedores também já sabem, né? Eles não mandam nenhuma descrição em chinês nem nada, mas também é importante ficar aí a dica caso você resolva importar de algum outro site em algum momento. A próxima dica, então, é tentar não gastar mais que $50, porque a regra é muito específica, acima de $50 você já entra para o critério de taxação. Aí tem aquela situação que eu já comentei na aula, se for um produto de valor, é muito melhor que você combine com o vendedor um valor um pouco maior ali do que os $50, para que você seja taxado em cima daquele valor, do que você corra o risco de pagar uma multa e inviabilizar totalmente ali a sua compra. O resumo é: se a sua mercadoria é um volume pequeno, um pacotinho pequeno, o vendedor declarou menos de $50 e não tem nada específico lá de que se tratam de AirPods, de iPhone, não menciona nenhuma marca, nada específico, as chances de você ser taxado são muito pequenas, muito mesmo. E se você for taxado, caso ainda não tenha uma conta aberta, você vai precisar criar esse login. No Google mesmo você digita lá Minhas Importações, clica no link do site do Correios que vai aparecer ali no topo das pesquisas. Aí é só clicar no ambiente Minhas Importações. Você coloca o código do rastreamento do objeto que sofreu taxação. Mas, Fran, como eu sei qual que é o código? Pelo aplicativo que você faz o rastreamento das suas encomendas. Se você for taxado, vai aparecer lá no aplicativo de que a sua mercadoria foi taxada. Então, se você tem ali o controle pelo aplicativo, você vai saber qual é o código de rastreamento. Você cola lá no ambiente Minhas Importações. Quando você colocar o código de rastreamento, você vai ter que clicar ali em pesquisar. Após pesquisar, vai ter uma barrinha no cantinho do lado esquerdo, onde você precisa clicar. E lá você vai saber qual o valor que você foi taxado. No site ali mesmo, nessa tela que você vai estar, vai ter a opção de fazer o pagamento tanto via boleto quanto cartão de crédito. Importante, a sua mercadoria só vai ser liberada quando os Correios identificarem o pagamento aí dessa taxação. Após você pagar, o objeto segue para entrega normalmente aí no seu endereço. Agora, se você como importador se julgar injustiçado com a taxa ou se você sofreu uma multa ali na sua mercadoria que você acredita ser indevida, você pode sim recorrer a isso e você vai fazer isso lá no ambiente Minhas Importações também no site dos Correios. Só que o detalhe das provas, né? Você vai ter que apresentar provas e as razões por quais você está se sentindo injustiçado com essa taxa. Então, muito cuidado, porque se você for recorrer num iPhone que você comprou, um iPhone custa muito mais do que $50, do que $65. Então, tem que tomar aí um pouco de cuidado, só faça isso se realmente a sua reclamação for autêntica, genuína, se realmente você foi injustiçado. Agora, se você está comprando uma coisa que custa muito caro mesmo, daí você tá dentro do enquadramento ali da lei e não tem muito o que recorrer. Bom, mas caso se você recorreu e seu pedido foi negado, mantém tudo ali no site, você vai ter que pagar para poder receber a mercadoria. Nesse caso, se você continua se sentindo injustiçado, você pode ainda entrar com uma ação judicial. Pode ser promovido no Juizado Especiais Cíveis da Justiça Federal, aí do seu estado. Mas eu preciso te avisar de antemão que esse é um processo bem moroso, vai demandar aí de bastante disposição da sua parte. Enfim, vai aí do que você achar que vale a pena. Bom, e como exercício da aula de hoje, então, caso você ainda não possua um login aberto no ID dos Correios, eu indico que assim que essa aula terminar, você acesse o portal, crie o seu login, salve os seus dados, a sua senha que você criou e já vai ali se familiarizando com a plataforma, porque como importador, a qualquer momento você pode precisar dela.